Olá, crianças, tudo bem? De volta com as nossas aulas depois dos feriados. Então, nós retornamos com a aula de língua portuguesa. Anotem no caderno de vocês a data de hoje, 3 de novembro, né? Iniciamos novembro de 2020. Então, nós damos continuidade às nossas aulas sobre cartas pessoais, lembram-se? Nós já lemos duas cartas pessoais, né? Também vimos a sua estrutura, o que é que compõe a carta, como se escreve uma carta pessoal, né? E identificamos esses aspectos nas cartinhas que nós lemos, né? Uma do nosso material, do Ler e Escrever, e a outra que a professora trouxe para vocês. Então, qual é a proposta de hoje? Nós ainda vamos trabalhar carta pessoal e hoje nós vamos produzir uma carta, tá? Então, por isso que está aqui, ó, carta pessoal, produção, toda vez a Pro esquece ali da cedilha, né? Produção textual. A proposta está lá no nosso material do Ler e Escrever na página 127. Então, vamos lá, ó. Vamos lá no nosso material da página 127 do Ler e Escrever. A proposta que aqui está é uma produção de carta, certo? Então, vejam só, planejamento coletivo e produção em duplas da carta-resposta. Então, aqui a proposta é uma carta-resposta a Camila, que é aquela menina que está lá no Alasca, né? Só que nós não vamos escrever uma resposta para ela, tá bem? O que eu proponho para vocês hoje é escrever uma carta para mim. Já já vou explicar, vou detalhar como vocês farão isso. Então, eu acredito que seja uma situação até mais confortável e real que vocês escrevam para mim, tá bem? Bom, se vocês quiserem usar a folha aqui do livro, tá vendo? A página 127, se vocês quiserem usar esse espaço para escreverem a cartinha de vocês, pode, mas a minha preocupação é não sei se o espaço vai ser suficiente, tá? Se vocês acham que sim, podem usar, tá? Quem achar melhor fazer no caderno, faça então no caderno. Eu deixei anotado lá no alto, estão vendo, ó, aula e marquei a data de hoje, tá? Porque é essa atividade aqui, só que nós não vamos fazer exatamente como o livro está sendo pedido. Eu fiz uma adaptação e vocês vão fazer então a cartinha para a professora. E logicamente eu vou respondê-la, tá? A todos. Então é o seguinte, ó, vamos relembrar então como vocês escreverão, né? O que precisa conter uma carta. Então vejam só, isso aqui é a estrutura, o que deve conter a carta, tá? Para que ela seja então uma carta pessoal, tá? Então anotem lá no caderno. O que é que vem em primeiro lugar na carta? A localidade e a data. Então vocês estão em Bauru, então vocês vão escrever Bauru e a data, né, de hoje, porque a tarefa é para hoje. Então Bauru, 3 de novembro de 2020. A primeira coisa que precisa conter na cartinha. Depois, o que é que vem? A saudação. O que é a saudação? É o cumprimento. Então, como vocês vão me cumprimentar? Tá? Então, veja a maneira como vocês queiram. E aí, vocês escrevam: olá, professora, tudo bem? Oi, professora, como vai? Então, como vocês quiserem fazer a saudação, vocês poderão fazer, tá? Bom, feita a saudação, também vocês podem dar uma olhadinha lá na carta da Camila, tá? Que tem no livro, para recordar como ela faz os cumprimentos, se vocês querem também fazer semelhante, tá? Fiquem à vontade. E depois, o que é que vem?
o assunto ou os assuntos, tá? Aí sim vem na carta o que vocês vão tratar, né? De quais assuntos, o que vocês vão contar para mim, e assim vai. Bom, contou tudo o que queria, os assuntos, as notícias, né? Vem a despedida. Então, como que é a despedida? Até mais, professora, até breve, né? E também lembrando que lá na carta da Camila tem a despedida, como ela se despede, né? Um abraço, um beijo. E assim vocês podem pensar como vocês vão se despedir. E, por último, tem a assinatura, ou seja, o seu nome, tá? Aí você deixa lá o seu nome. Então, esses itens aqui são o que compõe a estrutura da carta pessoal, o que precisa ter para que seja uma carta pessoal, tá? Então, nenhum desses itens vocês podem esquecer, tá? Então, você não vai escrever na carta localidade e data e depois Bauru. Não, você vai pôr Bauru, certo? Isso aqui é só um lembrete para vocês saberem o que tem que conter a carta, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na carta lá da Camila. Ela é apenas uma referência, tá? Bom, então o que é que vai ter na carta de vocês? Eu sugeri aqui, coloquei sugestões aqui sobre o que é que vocês vão me contar, tá? Então aqui eu tô colocando sugestões, mas vocês podem contar o que vocês quiserem. Então, para dar um norte, uma direção para vocês, o que é que vocês podem colocar na hora que chegar aqui no assunto? Como estão? Então, contem para mim como é que vocês estão, né? Se vocês estão bem, se vocês estão se estão felizes, se estão tristes, se estão preocupados. Contem como vocês estão, tá bem? O que fazem para se divertir? Então, eu quero saber o que vocês fazem para se divertir, para passar o tempo, se ficam só no celular, se vocês às vezes vão para a rua brincar, se brincam dentro de casa, de jogos, se assistem filme, desenho, que tipo de desenho. Eu quero saber o que vocês fazem para se divertir, para passar as horas, tá? Também quero saber do que mais sentem falta, do que mais vocês sentem falta na escola, do que mais vocês sentem falta que vocês faziam antes dessa pandemia, hoje vocês já não podem fazer tanto. Então, o que é que vocês sentem mais falta, tá bem? E alguma novidade aconteceu nesse tempo que nós estamos distantes, né? Aconteceu alguma novidade? Vocês ganharam algum bichinho de estimação? Vocês foram para algum lugar que vocês não conheciam? Encontraram alguém que muito tempo não viam? Certo? Aprenderam alguma coisa nova? O que tem de novidade, tá? Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, enfim, é uma novidade que eu quero que vocês me contem, tá? Vasculhem aí a cabecinha de vocês, que eu tenho certeza que todo mundo tem alguma novidade para contar, tá? E aqui eu coloquei outros, né? Outras coisas também que vocês queiram me contar, vocês podem me contar. Terminou de contar o que vocês queriam, tudo, lembram-se que é para pro, tá? Vocês estão conversando comigo. Aí vocês vão se despedir, tá bom? E colocar o nominho de vocês, assinar lá o nome de vocês. E eu, assim que eu for recebendo essas cartas, tá? Eu vou respondê-las. Então, vai demorar um pouco para vocês receberem a resposta da professora, tá? Porque eu preciso ler, porque como vai ser uma resposta individual, não vai ser a mesma resposta para todos, né? Então, eu vou precisar de um certo tempo para que vocês tenham essa resposta como se deve, tá? E da maneira como vocês contaram aqui para mim, eu também
vou falar com vocês, tá? Vou falar como eu estou, o que eu faço para me divertir, o que eu mais sinto falta, alguma novidade que tenha acontecido comigo e outras coisas também que eu queira conversar com vocês. Então, isso será como vocês montarão a cartinha de vocês, tá? Então, aqui são algumas sugestões para dar aí uma direção na escrita da carta, tá bom? Uma outra coisa importante que eu quero que vocês façam é o seguinte: prestem bem atenção na hora de vocês, quando vocês estiverem escrevendo a carta. O que vocês deverão prestar atenção? Na ortografia das palavras, tá? Então, vocês já têm um repertório grande. Quando é que se escreve com 2 R's? Quando é que vocês colocam M, né? Só pode colocar M se na frente aparecer o P ou o B, né? No caso do som do an, em, in, on, vocês já sabem, tá? Vocês já sabem também as questões do ga, do gue, do gui, né? Que é com G. Então, prestem atenção na ortografia. Uma outra coisa muito importante também é a pontuação. Então, como vocês vão falar sobre assuntos, né, com a professora, lembre-se de pôr o ponto. Terminou um assunto, tem lá o ponto, tá? Para não ficar uma coisa corrida, sem sentido. Lembre-se da pontuação. Não deixe ficar palavras repetidas, né? Então, nós temos recursos para que fique as palavras sempre as mesmas, né? Professora, 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 professora. Você pode trocar, né? Por outras palavras. O que mais que eu quero que vocês prestem atenção? Na ortografia, na pontuação, no sentido, né? Tomar cuidado com a repetição de palavras. Bom, terminou de escrever? O que você deve fazer? Ao invés de você ler a sua carta, eu quero que você dê para algum responsável, para quem te acompanha em casa ler. Se a mãe que sempre te acompanha, dê para ela a carta para ela ler. E o que a mãe, agora é a tarefa para a mãe, o que a mãe deverá fazer? Ela vai ser a primeira pessoa que vai avaliar a carta e a segunda será eu, tá? Então, as mães vão me ajudar nessa tarefa, nessa atividade de hoje. A mãe vai ler a carta e junto com você e a mãe vão observar se tem todos esses itens na sua cartinha. Se você colocou a localidade, se você fez a saudação. Na hora do assunto, se dá para entender, tá? Se a mãe conseguiu entender direitinho o que você quis dizer, se tudo tem sentido, certo? Ontem eu vou. Ontem eu vou. Tá certo dizer assim? Ontem eu vou? Não. Ontem eu fui. Ou amanhã eu vou. Certo? Então, são questões que tem que prestar atenção, ver se tem coerência, sentido. Então, a mãe vai te ajudar a fazer isso, porque ela vai ler o que você escreveu, tá? E quando uma outra pessoa lê o que nós escrevemos, aí nós vamos saber se a gente conseguiu comunicar a mensagem ou não. Então, pensem sempre nisso. Será que a Pro vai entender o que eu estou escrevendo? E quem vai te ajudar agora nessa missão é a mãe, porque ela vai ler a sua cartinha antes de você mandar para mim, tá? Ah, não, dá para entender, tá tudo certo, pode mandar. Aí você envia. E também vocês verão, lógico, né, se tem a despedida e a sua assinatura e o nome. Então, a mãe vai ser a primeira pessoa a avaliar o que você escreveu e a segunda será a professora, tá? Então, nós temos tarefa hoje para vocês e para as mães, tá? Que vão ajudar. Eu falo mães, mas o pai vai ajudar, né? Ou a avó, tudo bem, sem problema. Então, crianças, é isso.
Eu espero que vocês tenham entendido como que vai ser. Podem usar, então, o livro na página 127 ou quem preferir fazer no caderno, tá? Recebendo a carta, eu vou avaliar a carta de vocês, vou dar uma resposta em relação à carta e também a como vocês escreveram, tá? Em relação à ortografia, todos os critérios que eu já falei que a mãe precisa prestar atenção, eu também vou olhar novamente, né? E depois outras questões pedagógicas, né? Que é o olhar da professora mesmo, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem. E uma coisa muito importante, essa tarefa, que é a escrita da carta, eu quero no particular, tá? Porque é uma carta pessoal, certo? É algo bem individual, então eu quero que vocês mandem no particular e não no grupo, tá bom, crianças? Então, um beijo, espero a cartinha de vocês. Até mais!